Pessoas com mais de 16 anos e menos de 18 são tratadas como relativamente incapazes pelo Código Civil. A lei considera que os jovens nessa faixa etária não são judicialmente responsáveis pelos seus atos e ressalta que, por isso, essas pessoas devem ser assistidas em relação aos atos da vida civil. No entanto, é possível que eles obtenham a capacidade total por meio de um documento. Saiba como é feita e o que significa a emancipação na reportagem de Silvana Monteiro. Imagine um adolescente de 16 anos abrindo conta em banco, assinando pela locação de um imóvel e se responsabilizando por outros negócios financeiros. Bem, isso é possível desde que ele seja emancipado. A forma mais comum de emancipação é a voluntária. Quando os pais, percebendo que aquele ou aquela filha tem uma maturidade precoce ou então já demonstra responsabilidade suficiente para responder pelos atos da vida civil, eles vão a um cartório e, através de uma escritura pública, elas emancipam aquele filho ou aquela filha. Então, aquela pessoa, em virtude dessa atitude dos pais, dessa vontade dos pais, ela se torna plenamente capaz. Antes de completar 16 anos, a Kilza passou no vestibular do Instituto Agrotécnico de São João Evangelista, que ficava longe de onde ela residia com os pais. Foi aí que houve a necessidade da emancipação para que ela pudesse cumprir com os compromissos da vida escolar e se responsabilizar por ela mesma. A minha mãe me explicou, né? Ela deixou claro que eu não sairia da responsabilidade dela. Mas para algumas coisas eu tinha que ter a maturidade para estar resolvendo. Ela sentou comigo e me explicou. E ela foi abrir uma conta para mim bancária lá em São João Evangelista para estar movimentando, podendo mandar dinheiro para mim, para me ajudar. E para abrir essa conta eu tive que ser emancipada. E para alugar também uma casa lá para depois a gente morar, eu e mais 3 amigas, eu precisava também ser responsável pelos meus atos. Como é que uma garota de 16 anos ia morar sozinha com mais 3 garotas de 16 anos? Nessa época, as 4 foram emancipadas pelos pais. Além da emancipação voluntária formalizada por uma escritura pública em um cartório de notas, existe a judicial, aplicada em 2 casos distintos. Quando aquela pessoa ela é órfã de pai e mãe e digamos que haja uma empresa familiar que ela precisa administrar, que ela já esteja familiarizada, enfronhada nos negócios, em condições de gerir aquela empresa, e nesse caso é ouvido o tutor e através de um processo judicial, o juiz, através de uma sentença declaratória, ele irá conceder esse direito para esse relativamente incapaz, para que ele possa realizar todos os atos da vida civil. A forma judicial também pode ocorrer quando um dos genitores não concorda em emancipar o adolescente. O impasse vai para as mãos de um juiz. A Kilza foi emancipada pela decisão conjunta de pai e mãe. Aos poucos, ela foi se tornando cada vez mais responsável, fazendo jus ao documento que lhe garantiu o direito de exercer por conta e risco os atos da vida civil. Diferentemente dela, algumas amigas passaram aperto devido à falta de maturidade. Foi suspensa, teve suspensão na escola, ficou 1 semana suspenso. Teve que assumir o próprio erro, não precisou de chamar os pais porque ela era emancipada, mas comunicou os pais da atitude da filha. Se você não cumprisse, tinha as penalidades. Não precisava avisar seus pais, você era emancipado. Há também a emancipação que ocorre para a tomada de posse em concurso público ou pela mudança do estado civil. O sujeito com 17 anos, ele se casa automaticamente, com a certidão de casamento ele se torna plenamente capaz, o que é lógico que, afinal de contas, ele vai ter uma família, vai precisar de realizar uma série de atos, né? Na série de atos a que o emancipado tem direito a exercer, não se incluem aqueles proibidos à faixa etária. Mesmo com a emancipação, a pessoa não pode frequentar locais impróprios a menores de 18 anos. A classificação indicativa de filmes e espetáculos também continua valendo para a idade cronológica. Ele não pode tirar carteira, não pode portar armas e, se cometer um ato infracional, responderá mediante o Estatuto da Criança e do Adolescente. Hoje, a Kilza agradece aos pais por tê-la emancipado.
Apesar dos desafios, ela colheu bons frutos dessa situação que definiram a vida profissional dela. Por eu ser emancipada, eu fui escolhida lá no Instituto para fazer esse estágio de 35 dias lá dentro dessa usina. Então, para uma jovem tão nova, dentro de uma usina que tinha em torno de 17 mil refeições por dia, então assim, foi uma experiência única para mim. Foi o primeiro restaurante industrial que eu pisei, né? E eu estou na área até hoje, eu trabalho até hoje, estou com 40, quase 41, em restaurante industrial. Então isso fez com que eu tivesse essa oportunidade